Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês. É sempre bom estar falando para vocês, entendeu? Sempre botar assim, pensando que estou juntinho de vocês, entendeu? Considerem-se assim. Quero agradecer essas pessoas que têm encontrado comigo na rua, me abraçado e parabenizado pelo meu aniversário. Isso é tão bom, gente, como isso é importante para mim. Para mim, acho que todas as pessoas, eu pelo menos penso assim e... vamos, se Deus quiser, agora para o ano que vem. Né, assim, que saiu de um, já tem que começar a pensar no outro, né? Porque está passando muito rápido o tempo, passando rápido demais. E estamos aí. Quero que Deus me dê saúde, paz, muitos anos de vida, de saúde. E me considere assim, que eu fique como estou, está ótimo. Não quero mais nada, como estou, está muito bom. Então eu vou apresentar meu convidado hoje. Nós tivemos muitas festas, muitas coisas aí nesse final de semana, na semana passada. Aquele encontro em Conselheiro Paulino foi muito bom, aquela ação social em Conselheiro Paulino. Pô, revi aqueles amigos todos, que beleza. Pessoal lá de 90 anos, 92, todos assim, excelente, ótimo, gente. Olha, foi uma alegria eu ter passado o domingo lá, entendeu? Como eu fiquei feliz de ter passado o domingo lá em Conselheiro Paulino, rever aqueles amigos, aquele povo, fomos todos criados juntos, isso é muito bom. Então eu vou apresentar meu convidado é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Muitos anos mesmo, quando agora ele retornou, né? E reatamos novamente a nossa amizade, com uma pessoa muito boa. É o pianista Lauro Henrique Pinto. Viu? Não esqueci o nome dele. Ele veio para Friburgo, ele vai contar por quê. Então eu quero apresentar. Lauro, boa tarde, Boa Lauro. tarde. Como vai você, Marli? Tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer estar com você. Uma pessoa que eu conheci há 54 anos aqui em Friburgo e que desfilou comigo na Avenida Alberto Braz, no bloco da Gabriela, lembra? Então aquela turma era impagável. A gente fazia aquelas canções e depois a gente ia pro clube do xadrez, ficávamos lá até o dia clarear, entendeu? E saímos atrás da banda pela praça fora, num tempo em que ainda tinha um trem ali na praça, né? Entendeu? Então, é uma amizade sólida que a gente tem, né? Tanto tempo que essas coisas não acabam, né? Ah, não, essas coisas ficam, né? Coisas boas ficam, as ruins a gente deleta, né? Exatamente. Ô, Lauro, diga. Você é um pianista de renome, como nós já sabemos, né? E você é professor também? Olha, Marli, a minha vida se resume numa coisa que eu disse outro dia naquele concerto que eu fiz, que eu organizei em sua homenagem lá, do Pássaro Azul. Depois eu vou contar a história do Pássaro Azul aqui, que eu acho que os telespectadores vão gostar. Mas a vida teve
a chance de me oferecer uma porção de coisas, muitas coisas. E eu tive a chance de pegar todas elas. Que coisa boa. Eu peguei tudo que eu pude pegar. Então, com isso, é muito difícil eu me definir como uma coisa ou como outra, né? Sim. Eu comecei a estudar piano muito cedo, aos 5 anos e tal, e eu tive a felicidade de ter uma tia que tocava divinamente, e tive também uma pessoa que era o Heitor Villa-Lobos, que era casado com a sobrinha do meu avô. Então, ele frequentava lá a casa do meu avô e também, então, me encantou muito para seguir a área da música, né? Depois disso, quando eu entrei para o Colégio Militar, eu fui para a banda de música e depois para a Orquestra Sinfônica de Amadores, aí já tocando clarinete. E passei o resto da vida tocando piano. Mas acontece que eu tocava junto com outros músicos, e todos eles músicos renomadíssimos dentro da música brasileira. Naquela época eram todos jovens como eu, mas a maior parte deles se tornou assim, a elite da canção, né, do ponto de vista da musicalidade. Pois bem, um desses músicos, que era meu colega no Colégio Militar, era o Arthur Moreira Lima, e ele já era um pianista importante. Então chegou uma hora em que eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir, com tanta coisa interessante na minha frente, eu não ia conseguir ter a disciplina que um pianista e um músico profissional precisa para ficar 24 horas dedicado àquele métier. Então, eu desde cedo comecei a dar aulas. Aos 17 anos eu dei minha primeira aula para uma turma de 80 alunos, todos mais velhos que eu, que era do curso da Marinha, chamado curso Humaitá. E eu dava aula de física e química e história também. Então era um pessoal que fazia o curso secundário em um ano, né? O famoso artigo 91, artigo 99, você lembra disso, não é? Lembro. Pois bem, então foi ali que eu comecei a minha vida com o magistério, com essa turma. Logo depois eu fiz um concurso público para o Estado da Guanabara. O Estado tinha sido iniciado na década de 60, né, com Carlos Lacerda, que foi o primeiro governador da Guanabara. Ele abriu o concurso e eu logo entrei. Fui um dos primeiros classificados lá. Não sei nem por quê que eu consegui essa façanha. Peguei uma escola ótima e no ano seguinte eu já tinha sido abduzido para um outro setor da administração e fui subindo na administração. Depois fui parar junto com o diretor da área de educação de adultos, né? E dali eu fui chamado por uma empresa para montar um centro de estudos. Eles tinham 3.000 funcionários analfabetos e eles queriam que eu desse curso para eles. Eu falei, eu dou, não tem problema nenhum, faço a escola para vocês. Mas a escola tem que ter a duração de 1 ano. Eu digo, impossível, como é que eu vou dar um curso de 4 anos e 1 ano? Isso não dá. Não, então você se vira. Aí o diretor do departamento de instrução lá disse assim, você conhece, né, uma pessoa chamada Parkinson? Eu digo, olha, o Parkinson, o que eu conheço é aquele negócio, aquela doença, né? Ele disse, não, o Parkinson é um homem extraordinário, um americano e tal, e coisa aí me mostrou um livro e disse, olha, vou lhe dizer algo que o Parkinson escreveu, que é muito importante. Ele disse o seguinte, está aqui, me mostrou em inglês. Toda tarefa dura o tempo que se dispõe. Então você dispõe de 6 meses para dar o curso. Eu fui para casa, injuriado, eu digo, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu sempre encarei os desafios. Digo, não. E que é muito bom encarar desafio, eu gosto. É uma beleza, né? Você só chega à conclusão que é uma beleza quando a gente chega à idade que está hoje, né? Aí eu digo, eu vou dar um jeito. Dei tratos à bola, 2 dias depois voltei lá. Digo, olha, 6 meses não dá não. Mas eu acho que em 1 ano dá para a gente fazer. Mas vocês vão ter que gastar algum dinheiro. Eu preciso de uma sala, sim, assado. Eu preciso de um quadro
de um quadro verde, que seja de ferro, que seja parabólico, e eu quero um projetor de slides, eu quero um projetor de imagens, né? Um retroprojetor, eu quero um projetor de cinema, eu quero mais isso, mais aquilo. Pedi tudo que tinha de audiovisuais. Mas eu já tinha sido cofundador da Associação Brasileira de Audiovisuais. E ainda muito menino ainda, muito garoto ainda, mas eu estava sempre nessas coisas. E eu já tinha feito uma pequena firma que logo depois fechei, só para distribuir audiovisuais pelas escolas. Então eu estava sempre nesses desafios. Aí botei aquela escola, a escola levou um ano para ser aprovada. Não podia, porque aquilo violava a lei. Aí como é que o pessoal do Conselho de Educação fez? Para não chamar a atenção, eu tenho esse despacho lá comigo, até guardado. Eles puseram assim: processo número tal, aprovado conforme parecer, ponto. Para ninguém saber o que era. Acho eu que foi por causa disso. E aí eles aprovaram. E 7 anos depois, 3.000 dos 3.000 analfabetos saíram de lá com o curso completo, com diploma de curso primário, que beleza, em um ano de trabalho duro. Olha, nós éramos 3 professores. Eu dirigi a escola com mais 2 professores, só 3 professores para 3.000 alunos em 7 anos. E deu recado. E não tivemos nenhum aluno reprovado. Quem aplicava os testes era o SESI. Não éramos nós, era o SESI. Eles faziam os testes e nós aprovávamos todo mundo. Então, eu comecei magistério aí, né? Hoje, a minha carreira, eu conto 52 anos de aula. Mas eu dei aulas em todos os níveis. Do curso primário ao curso ginasial, eu dei aula em várias escolas de ciências, aula de ciências. Depois a Petrobras me chamou, eu fui lá para a refinaria Duque de Caxias para trabalhar com mestres e contramestres, eu dava matemática lá para eles. E eu dei cursos de ciências também para várias instituições e fiz parceria com a Embaixada Americana, eles tinham um acervo muito grande de filmes educativos, que era uma carência grande, não havia. O Ministério da Educação tinha muito pouca coisa nessa área, então eu pegava os filmes, levava para as escolas, então eu tive um trabalho intenso na área de educação e de apoio ao professor no que diz respeito a essa questão do audiovisual. Até que surgiu uma época em que eu conheci Alfredina de Paiva e Souza, Judite de Paiva e Souza e Gilson Amado, e eles estavam começando a organizar o que seria depois a TV educativa. Aí eu me inscrevi no primeiro curso de preparação de profissionais para televisão educativa no Brasil. Funcionava no Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, e eu estava lá. Sempre vendo essas novidades, eu ia. E ali eu fiz, junto com eles, os primeiros filmes, participei da gravação dos primeiros filmes da TV educativa que eram produzidos ali dentro do Instituto de Educação, num local especial, com equipamento em inglês, e isso era enviado para o Sumaré, e de lá para a antena da TV Continental, canal 9 na época. Então a TV Continental é que cedia como é que se diz, o canal para que a TV educativa pudesse funcionar. Então tinha um pequeno horário e foi assim que aquilo começou. Então você vê que eu estava sempre ligado a essa vanguarda da questão. E fiz amizade com Dona Heloísa Marinho, a irmã do Roberto Marinho, né? E ela era uma das pedagogas mais importantes do Brasil na época, né? Ela tinha se especializado na Europa, na Suécia, se não me engano, e trouxe
muita novidade para cá, e eu ficava assim, de olhinho brilhando só de ver aquelas coisas. Aí então eu frequentei 2 cursos com ela, que foram importantes na minha formação também, de professor, né? E com isso eu ia atropelando a coisa, porque eu estava sempre na vanguarda, compreendeu? Eu estava sempre na frente de tudo isso. Aí eu vim parar, e sem abandonar a parte da música, né? Pô, aí eu eventualmente fazia, não dava concertos, mas eu organizava shows, organizava espetáculos, eu gostava muito da música de chorinho. Então eu estava junto com todos aqueles grandes músicos da época, todos eles eu conheci de perto. Eu convivia com toda aquela geração de músicos extraordinários da década de 60, 70, 80. E com isso, chegou um dia que... Bom, aí nesse meio tempo, aí eu fiz uma firma de engenharia com meu irmão, que era engenheiro, e eu tinha me dedicado também à engenharia, que eu acabei não concluindo, mas eu concluí o curso de pedagogia, que foi o primeiro curso de pedagogia autorizado pelo Ministério da Educação, e foi também no Instituto de Educação. Então a primeira turma de pedagogos, né, autorizadas pelo Ministério da Educação, eu estava lá, fazendo a parte de ciência. Então era zoologia, botânica, física, química, né, toda a parte de história natural, e com isso com aquele diploma, isso me ajudou muito também a desenvolver. Depois como é que você entrou para o mundo da música? Pois é, o mundo da música começou assim, fazendo os cursos. Eu tinha 16 anos, não menos, eu tinha 14 anos, e aí nós resolvemos que no Colégio Militar nós tínhamos músicos muito bons lá, muito bons. E vamos organizar os bailes, porque era o tempo em que os meninos iam para os bailes, né? Todo fim de semana a Tijuca toda era povoada de casas, e todas as casas tinham piano. Então era muito, muito bom você ir para aquelas casas dançar, mas alguém tinha que tocar, né? É claro. Então éramos nós. Aí eu me reuni, eu chamei o meu amigo, sentava do meu lado, o Arthur Moreira Lima, e disse: vamos fazer um conjunto de baile e ganhar um dinheirinho, porque naquela época, não é como hoje, todos os garotos, o que eles queriam mesmo é ganhar um dinheirinho para poder fumar, né? Todo mundo ficava com aquele cigarro na boca, né? Ninguém dizia que aquilo fazia mal. Então, mas os pais não davam dinheiro para a gente comprar cigarro, a gente tinha que ganhar o dinheiro. E isso era uma chance de a gente ganhar. Aí fundamos um conjunto de baile. E um dos companheiros nossos, que não tocava nada, mas ele ele era um empresário, ele que arranjava os lugares para ir, até mesmo os clubes, né, da Tijuca, havia vários clubes ali, e todos eles sobreviveram. E nós íamos aos clubes também fazer, para participarmos de festas de 15 anos e outros tipos de festas também, que levavam toda a garotada aí para aqueles bailes. E a gente se divertia muito. E as moças também gostavam muito de conviver com os músicos, né? Porque elas achavam, não sei por que razão, que quem estava ali em cima do palco levava alguma vantagem sobre quem estava embaixo, né, só dançando. De maneira que, com isso, esse conjunto foi longe, e durante muitos anos nós tivemos o privilégio de ter músicos de primeira grandeza, todos jovens, que depois se desenvolveram muito no campo da música e se tornaram pessoas importantes no campo da música, e o conjunto ganhou um nome estranho, mesmo naquela época. O conjunto chamava-se Os Filhos da Pauta. Então isso, sabe, era uma coisa, ninguém deixava. Não posso botar isso no convite, de jeito nenhum, só arranja outro nome, coisa e tal. Realmente não. Mas imagina. Então, aí virava, no fim das contas, virava os Pirilampos. Mas acontece que a garotada toda sabia que o nome não era aquele, que o nome era Os Filhos da Pauta mesmo. E com isso a gente se divertia
garoto, a gente tinha 14, 15 anos. Época boa, né? Em que aquilo tudo era uma irreverência, né? A juventude nessa época, nessa idade, é sempre a mesma, não importa que foi há 50, 60 anos atrás, continua a mesma coisa. Então, mas o importante é que aquilo consolidou. Olha, a gente tinha lá, por exemplo, o Joel, que foi um dos melhores trompetistas do Rio, né? O Montarroios, nós tínhamos o Arthur Moreira Lima, tínhamos o Castro Neves, que tocava muito bem clarinete, ele era um excelente clarinetista, eu tocava clarinete, fazia os arranjos, já estava estudando, além do que eu podia, né? Estudando escrituração de música e fazendo arranjos já com 14, 15 anos. Então eu tocava meu clarinete lá. Às vezes a gente tinha a companhia de outras pessoas da mesma idade que apareciam. 2 vezes apareceu para lá o Roberto Carlos para cantar e o Erasmo Carlos também aparecia. Então havia sempre alguém que aparecia e que se juntava naquelas festas. Então esse foi o meu início. E eu ia para os lugares mais estranhos, mais longínquos do Rio de Janeiro, para assistir os músicos tocarem chorinho, e eu comecei a compor também muito, e o que eu faço até hoje. Então a gente reunia músicos para tocar. Aí eu levava minhas composições, eles tocavam também. Até que, Marli, chegou um dia, em 1982, eu já tinha uma firma de engenharia, como eu te falei, e ela ia muito bem. Naquela ocasião, nós tínhamos fechado a empresa, porque meu irmão foi morar no Japão e ele era o engenheiro-chefe, e aquilo ficou mais ou menos. Houve um problema da crise na década de 70, né? Nós tivemos um problema sério aqui de recursos, né? Começamos a dever muito, e a crise do petróleo foram 2 seguidas, assim, uma da outra, e a gente ficou naquela negócio que não tínhamos produção de combustível suficiente para abastecer o mercado brasileiro. Então veio aquele negócio do pró-álcool, você lembra disso, né? E a proibição de abastecer no final de semana, né? Todos esses problemas foram né? Lembra disso? Entendeu? Aí o pessoal pegava aqueles galões, enchia de gasolina. E então eu viajava muito com a minha mulher e as minhas filhas, e a gente ia acampar por todo esse Brasil aí, e chegava no fim de semana, como é que ia fazer? Então a gente tinha que carregar a gasolina do carro, era um perigo, mas a gente fazia isso, né? Mas aí, com isso, eu comecei a fazer muita pesquisa de música, também de músicas do interior, que não chegava na capital, não chegava no Rio de Janeiro. Então, o que se fazia no interior de Minas, o que fazia no interior de São Paulo, o que fazia em outros lugares, eu ia pesquisar. E eu tinha um gravador grande, eu gravava aquilo tudo, e tudo resultava em conhecimento que eu ia transferindo para o meu próprio acervo pessoal, né? Pois bem, até que chegou um dia que fechamos a firma e eu fiz uma firma de alimentos, uma cooperativa. Eu cheguei a ter 98 cooperativados. O que é que a gente ia fazer? A gente ia para os lugares onde se produzia muito aqui perto, né? E eu comprava as coisas, botava naquela Kombi, levava para lá e distribuía por preços muito, muito baixos entre o pessoal da cooperativa. E sobrava um dinheirinho para mim lá, e eu vivia bem com aquilo. Até que um belo dia, eu estava voltando para casa, parei num sinal, tinha 3 carros na minha frente, um caminhão entrou atrás de mim. Com toda a velocidade que ele não tinha freio nenhum, ele entrou direto. Com isso, ele destruiu completamente a Kombi onde eu estava, sozinho, e reduziu num negocinho assim, desse tamanho. E eu fiquei preso 1h30 dentro até ser retirado de lá, com a perna esquerda toda arrebentada, e eu fiquei 5 anos sendo submetido a cirurgias para recuperar os movimentos, para recuperar a perna, né?
que ficou, tem uma pequena sequela, mas eu fui muito bem atendido e os trabalhos dos médicos foram muito competentes, muito bons. E com isso eu passei 5 anos fazendo cirurgias. Poxa vida. Entendeu? E para recompor, reconstruir a perna toda. E nesse meio tempo, foi justamente quando eu me acidentei que o Arthur Moreira Lima fazia aniversário, em julho. E aí, o que aconteceu? Ele soube, foi lá em casa. Ah, Laura, agora nós vamos ter que voltar a trabalhar juntos. Você não escapa. Nesse estado você vai ter que me ajudar. Porque eu vou gravar isso e aquilo lá nos Estados Unidos, estou gravando, e eu não sei fazer nada disso. Você tem experiência de comércio, de indústria, de tudo. E tem os prédios lá que você tem lá, espaço, tem tudo, pessoal. Então vamos fazer? Vamos. Aí eu pensei assim, tá bom, vamos fazer. E com isso, dias depois ele voltou lá, eu apresentei o trabalho para ele. Sabe o que aconteceu? Você tá maluco, além de quebrar a perna, quebrou a cabeça, não pode ser, isso é uma maluquice, você tá louco, nunca vai dar certo isso. Aí ele falou, fiquei quieto. Depois ele perguntou para mim assim, você acredita nisso mesmo? Eu digo, sim, claro, senão não tinha feito. Eu digo, então vamos fazer, fizemos. Aí naquele dia fundamos a empresa chamada L'Art Produções Artísticas. Esse L'Art, como em francês, é a arte, né? Só que é, na verdade, uma forma de colocar o L de L'Art, que é do Lauro, e o Arte, que é de Arthur. Então Lauro e Arthur deram L'Art. E a L'Art hoje completando agora 35 anos de produção fonográfica e que geraram 1.272 fonogramas. E eu já gravei mais de 300 artistas. Eu gravei praticamente todos os grandes pianistas brasileiros, todos. Fernando Lopes, Lícia Lucas, Fábio Luz, Arthur Moreira Lima, Nelson Freire e outros que eu estou esquecendo aqui. Desses 3 já morreram. Edson Elias morreu por um erro médico lá em Paris. Em suma, essa coisa me proporcionou a possibilidade de ter os grandes artistas brasileiros do violão, do violino, do cravo, entendeu? Cantores. E aí eu comecei a trazer pessoas de fora, russos, ingleses e, em suma, uma cantora holandesa que veio para cá também. Em suma, todas essas possibilidades foram sendo colocadas na minha frente. Aí comecei a ganhar um sponsor grande e ele comigo organizou festivais Mozart em Ouro Preto, e aí a gente trazia uma orquestra completa para lá, um coral inteiro de cantores para fazer obras importantes como a Missa de Beethoven, Opus 86, o Requiem de Mozart, que eu gravei 2 vezes. Aí eu fiz um filme lá também. Então eu fiz muita coisa na área da produção artística. Mas aquilo não era ainda suficiente para mim, porque e o meu lado de professor, nunca abandonado. Então eu voltei a dar aula, voltei para a universidade, aí já em nível superior. Então eu comecei a trabalhar também a parte da gestão, porque havia muito amadorismo nessa área. Aí eu fiz um mestrado na Escola Superior de Guerra, que foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. E ali eu aprendi coisas assim extraordinárias que me ajudaram demais no meu trabalho. Aí, em 1999, me inscrevi na Universidade de Barcelona para fazer um mestrado de 2 anos em Gestão da Cultura. Era a melhor escola que existia, diziam, naquela época. E com isso, eu concluí lá um trabalho importante e pesquisando muito a fundo a questão da educação ligada à música. Então isso se tornou uma obsessão na minha vida a partir de então, 2000, olha só. Mas nessa mesma época eu tinha sido convencido, eu convenci o pessoal do metrô do Rio de Janeiro
a colocar música clássica, porque a predominância do meu trabalho de gravações é a música clássica. Não apenas a música clássica, mas a música instrumental em geral, e a música folclórica e a música que você viu lá no show que nós fizemos em sua homenagem do Pássaro Azul. Lindo. Compreendeu? Com aquelas canções que ninguém canta mais, mas que é encheram lindo, os corações de todas. Quem da antiga que não conhece aquelas não músicas? conhece. Quem Então que não é um conhece? material de excepcional qualidade que foi sepultado. Essa que é a verdade, foi sepultado, infelizmente sepultado na cultura brasileira. Ele precisa ser renascido, né? Claro ser que tem. trazido de volta. Né? Exatamente. Você sabe que em função disso, nós tivemos a possibilidade de gravar muitas dessas canções, e elas estão todas registradas. E eu então introduzi isso no metrô, quando convenci o pessoal a colocar esse tipo de música nas estações do metrô. Foram colocadas em todas as estações, isso durou quase 11 anos. Nesses 11 anos, passaram por aquelas estações pessoas assim, em número incontrolavelmente grande. Se cada pessoa que estivesse lá, numa estação, ouvindo a música que eu estava apresentando, fosse uma pessoa diferente, durante esse período de quase 11 anos, o total de pessoas era de 1 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Eu acho que raramente você vai encontrar um projeto cultural desse tamanho. Então, esse é o resumo que me trouxe até aqui, compreendeu? Então, há 4 anos atrás, não, há 6 anos atrás, eu dei um concerto em Teresópolis e eu disse, não, chega, esse vai ser o meu último concerto. Mas acontece que aqui em Friburgo, o pessoal me pede para tocar, então eu estou tocando, eu tenho um piano em casa muito bom, que você conhece, e tenho esse repertório de canções, que é uma coisa que agrada o público. Então eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui, e se Deus quiser, ou se permitirem, fazer alguma coisa também na área da educação voltada para a música, quer dizer, a música voltada para a educação. Pois olha, infelizmente nosso horário terminou, já veio aqui me avisar. Já estamos entrando fora do horário. E pode despedir dos nossos telespectadores. Pois é. Então, agora que nós estamos juntos no Clube do Trem, né? Ontem o Clube do Trem foi efetivamente iniciado, né? Inicializado com a posse da diretoria, e eles tiveram a audácia de me colocar também na diretoria, na área do patrimônio. Então, vamos fazer também um trabalho nessa área que é uma coisa que é importante para o turismo da cidade de Friburgo, que nós tenhamos um trem turístico aqui novamente, claro. Que no mundo inteiro, né? É uma coisa que encanta as pessoas, as crianças, e aquilo tem um caráter educativo muito importante. Muito obrigado pela chance eu te agradeço de ter por vir aqui. Hoje está um dia assim meio frio e tal. Mas, meus telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, com muita alegria, muita paz para todos vocês, e que curta bastante aí a semana, tá bom? Um beijo muito grande. Tchau!
Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia.